Palavras do Tiririca, né? Muito bem, queridos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome do Senhor Jesus, a igreja se reúne. E é através do Senhor Jesus, é por causa do sacrifício dele, que a igreja tem o privilégio de estar reunida aqui para cultuar a Ti, Senhor. E nesta hora também queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor meu Deus querido. O Teu Espírito Santo, Ele convence, e eu te peço, maravilhoso Espírito Santo, passeia em cada membro agora, em cada vida que está aqui, Senhor. Passeia na Tua igreja, fala com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem é uma pergunta. Quem você vê no comando? Quem está no comando? Meu professor de teologia, ele dizia uma frase, e essa frase ela está comigo desde ontem à noite, e ele é uma pergunta. Quem está no trono? A resposta é: Deus está no trono. Vamos fixar isso para nós também. Eu pergunto e você responde. Vamos lá? Quem está no trono? Mais uma vez, quem está no trono? Amém, glória a Deus. Guarda isso no teu coração, amém? Fixa esta frase. Quem está no trono? Deus está no trono. Aleluia. Ontem à noite eu até pensei, eu acho que dessa vez eu vou pregar uma palavra alusiva ao dia. É difícil pregar alguma coisa alusiva ao dia das comemorações, mas eu pensei, essa vez eu acho que eu vou conseguir. Vou pregar uma palavra para os pais. E aí quando eu entrei, o culto começou ontem, eu sentei ali no banco, e quando eu sentei, a palavra veio. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E esta parte, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Só a NVI traduz assim: eu vi o Senhor alto e sublime sentado num trono. Mas a maioria das versões estão como a maioria está como esta que nós lemos aqui. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então isto vem falar conosco nesta noite. Deus nos trouxe aqui para falar conosco sobre soberania, sobre autoridade e sobre comando. Quem é o soberano na tua vida? Para muitas pessoas, o soberano é Ele mesmo. Quem é a autoridade sobre a tua vida? Quem está no comando da sua vida? Quem ocupa essa posição? Note que Isaías, ele viu Deus assentado. E eu não sei você, quando você tem um problema, e quando você tem algo que aflige o teu coração, se você consegue ficar somente sentado, ou se você levanta e você começa a andar e às vezes de um lado para o outro. Quem costuma, quando está agitado, e anda para cá e anda para lá? Quando eu fico meio estabanado, né, Débora? E ela fala: ai meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse menino?
E aí a gente fica agitado e irrequieto. Note que Deus está assentado. Deus nunca se agitou. Deus nunca disse para a Trindade: e agora o que nós vamos fazer? Eu não tenho ideia. E a situação não saiu como planejado, e agora nunca existiu, não existe e nem existirá. Alguém equivocadamente um dia disse assim: Deus criou o homem, mas este homem e esta mulher pecaram, e aí Deus entrou com o plano B. Nunca existiu plano B no propósito eterno de Deus. O pecado entrou no mundo e Deus não teve que sair correndo atrás de uma alternativa, e essa alternativa seria enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Isso nunca existiu como plano B. Este era o plano de Deus, porque Deus, ao criar o homem, ele já sabia de antemão que este homem iria pecar, e ele já tinha no plano eterno. Porque a Bíblia diz em Apocalipse: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já estava determinado pelo Pai. Deus, o Pai amado, determinou que seu Filho amado, naquele tempo, há 2000 anos aproximadamente, morreria por mim e por você. Isto já estava lá na eternidade, antes da fundação. Deus exerce controle absoluto. Glória a Deus, glória a Deus. Falta de controle é coisa nossa. Nós perdemos o controle. Ontem conversávamos ali na porta sobre aquele versículo, que Jesus fala: se alguém lhe bater numa face, dá-lhe a outra face. E aí não adentramos tão teologicamente nisso, mas falamos da reação que muitas pessoas têm. E algumas perdem o controle, Se tomar um tapa, pode ser que ele perca o controle. Então essa perda de controle é coisa nossa, que da terra. E onde está o foco desta mensagem de hoje? Nesta pequenina palavra de 2 letras: vi. Vi. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Vi. Por que é importante isso? Qual a relevância disso? E eu pergunto para você: você vê Deus soberano? Você vê Deus no comando das suas emoções? Você vê Deus no comando das suas decisões? E aí, eu quero te declarar, pelo texto aqui que nós vamos entrar um pouco nele, que Isaías viu Deus, mas não foi porque Isaías estava bem. Isaías viu Deus não porque a situação político-social estava bem. O contexto vai mostrar o quê? No ano que morreu o rei Uzias. Este era lá por volta do ano 740 a.C. Uzias, ele reina em Judá, cuja capital era Jerusalém, por aproximadamente 52 anos. O reinado de Uzias foi marcado pela prosperidade e por sucesso militar. O povo estava bem. Só que isso marca o fim de uma era. Aquela era de prosperidade, aquela era de vitórias militares, estava sendo terminada com a morte do rei Uzias. Agora o que pairava era a incerteza. Pairava a incerteza.
E quando eu comecei a ver essa situação política, e eu não quero trazer uma mensagem política para o púlpito, mas eu comecei a me lembrar da situação que nós estamos passando agora. Esse negócio de impeachment de Alexandre de Moraes, essa confusão, essa coisa que ela gera. O que será? O que será? Será que nós estamos beirando um caos? Será que nós estamos beirando uma era comunista? Será que nós estamos beirando uma era ditatorial? O que está acontecendo? E a situação que está em volta desse período de Isaías é essa. O que vai acontecer conosco? A morte de Uzias simbolizava uma transição. Um lembrete da mortalidade humana e da necessidade da liderança divina. Sempre quando olhamos para esse texto e o contexto, nós vamos entender: Deus estava no comando. Deus está no comando da minha vida. E eu pergunto a você: Deus está no comando da tua vida? Ou você é um separado de Deus, um divorciado de Deus? O pastor falou aqui, da função, do Jairo, que ele casava, mas ele também dava carta de divórcio. Quem somos nós? Companheiros, servos de Deus, ou aqueles que regem sua própria vida, regem suas escolhas? Deus estava assentado no trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa frase reafirma o controle de Deus em meio à instabilidade. Deus estava no controle. Deus estava no controle. As abas de suas vestes enchiam o templo. Simbolizavam majestade e esplendor. No Oriente, na cultura oriental, naquele tempo, o comprimento do manto de um rei era a medida do seu status e de sua glória. Agora olhe para a visão de Isaías. Ele vê o Senhor assentado no trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Elas ocupavam todo o espaço. Tamanha a glória de Deus. Se na cultura oriental as abas do manto representavam status e glória, as abas das vestes de Deus enchiam toda a casa. A glória de Deus enchia a casa. Deus estava dando a Isaías o privilégio de ver que o Senhor está com sua glória na sua casa. Aleluia! É esta glória de Deus que nos faz caminhar. Porque nós olhamos para um Deus Senhor majestoso, um Deus soberano. Irmãos, lá na batalha final de Gog e Magog, lá no final, quando Satanás, depois do milênio, for solto, ele reunirá os exércitos da terra, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus o vencerá, aleluia! Não haverá batalha, meus queridos irmãos, porque a voz de comando do Senhor Jesus decretará a derrota final e ele será lançado para dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 20 narra isto. A glória do Senhor é grande.
Então, como está a nossa vida? Para quem nós estamos olhando? Para as nossas limitações? De onde nós estamos buscando força? Em meio ao caos, em meio à ameaça de caos. Isaías estava no templo. E estando ali, ele vê o Senhor. Se nós estamos na presença de Deus, o templo representava a presença de Deus. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus também. E ali nós podemos contemplar a soberania, a majestade, o domínio, o comando de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Este é o Senhor, único. Ele é o Senhor. Não há outro. Não há outro. Aleluia. Glória a Deus. Você vê Deus? Josafá, na sua oração, inimigo muito maior em número vinha contra ele. Mas ele orou e ele disse o seguinte: porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Eu não conheço as questões íntimas na tua vida. Eu não sei com que necessidades cada um entrou aqui. Mas a palavra está dizendo: contempla o Senhor. Veja Deus, veja Deus. Entre para o santuário dele. Entre para o santuário dele. Deixe que a glória dele encha a tua vida. Aleluia. Coloca para mim, por favor, 1 Crônicas 29, de 11 a 13. Davi reconheceu a grandeza de Deus. Isto não foi um privilégio de Isaías apenas, e não também foi um privilégio apenas de Davi, mas é um privilégio meu e é seu. Entendeu? Glória a Deus. 1 Crônicas 29, de 11 a 13. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Glória a Deus. Riquezas e glória vêm de ti. Teu, Senhor, é o reino. Tua, Senhor, é a glória. Davi reconhece isso. Davi, naquele momento, é o momento que antecede a construção do templo. Davi está recolhendo as ofertas. Davi está ofertando voluntariamente para a construção do templo que seu filho Salomão iria realizar. Mas ele vai preparando, e as pessoas vão sendo tocadas, e eles vão ofertando ao Senhor, e eles vão reconhecendo a majestade. E aí Davi, ao ver toda a prontidão do povo em ofertar, em se alegrar pela grande casa que seria construída, Davi exclama da maneira como exclama: teu, Senhor, é o reino, tu dominas sobre tudo, riquezas e glória vêm de ti. Aleluia, glória a Deus. Note, no Antigo Testamento, todo o momento em que o povo estava na presença de Deus,
colocando Deus em primeiro lugar, adorando ao Senhor único e verdadeiro, Israel estava prosperando em alta. Israel não tinha derrotas. Mas quando o povo se esquecia do templo, se esquecia da adoração, afastava-se de Deus, Israel caía em derrocada. É a marca do Antigo Testamento. É a marca. Entretanto, veio o Novo Testamento. E depois, no ano 70, o general Tito acaba por vez com o templo, e de lá para cá não se tem mais história, não se tem mais notícia, o templo foi destruído. Não tem mais. Agora, Jesus nos deu o livre acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso. E é neste lugar, no Santo dos Santos, que nós podemos ver a glória de Deus. Nós podemos contemplar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Eu quero te convidar a contemplar o Senhor. Eu quero te convidar a deixar isso bem estabelecido de quem está no comando da sua vida. Você vê Deus. E eu termino com Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Se você está num caminho em que você não vê, ou não tem a certeza de que Deus está andando, você está no caminho errado. Se você consegue ver Deus no caminho que você está andando, você está no caminho certo. Deixa Deus comandar a sua vida. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nesta noite. Vamos falar com Ele, amém? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós temos cultuado a um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que quando ouve, quando vê o nosso choro, Ele se coloca à disposição ao nosso lado. Muito obrigado, este é o Senhor. Pai amado, o Senhor contempla a cada um de nós nesta noite. Toma conta, Senhor. Ó Pai amado, nós entregamos o comando da nossa vida nas Tuas mãos. Nós não somos de nós mesmos, Senhor. Nós não temos condição, meu Pai amado, de guiar a nossa vida, porque nós não sabemos o que vem na próxima curva. Mas o Senhor que tudo sabe, toma conta, Senhor. E assim nós entregamos para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.